E aí, galera? E aí, Zé, beleza? Olha nós aqui outra vez. E aí, Zé, preparado? Tá chegando a hora, hein? Ave Maria, Zé, o coração tá tremendo. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, gente, não desista enquanto você ainda for capaz de fazer um esforço a mais. É nesse algo a mais que está a sua vitória. Gente, vamos fazer um novo resumaço aqui, com barulho, com muriçoca, com cachorro latindo, com moto dos infernos passando, com carro velho quebrando aqui na frente, mas não vamos desistir, porque a gente precisa que você passe, porque tem muito serviço lá no tribunal e a gente quer mais companheiros, né, Zé? Não? Zé, fala que é, caramba. Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos fazer um resumaço de direito processual civil. Oh, meu Jesus, isso é a matéria dos infernos. Foi o capeta que inventou o direito processual civil. Mas não desista. Quanto mais difícil, melhor. Vamos lá, né, Zé? Para não perder tempo. Olha que bonitinho. Oxe, não tá rodando. Processo civil. Vamos fazer o mesmo esquema, gente, do vídeo anterior. Eu vou dar um tempinho aqui, ó. Você copia, como é que é, Zé? Pausa, cola e copia. Pausa, copia e cola. Ok? Pausou, copiou, colou. Vamos lá. Questão número 1. Segundo o Código de Processo Civil, sobre os atos processuais é correto afirmar: letra A. Em regra, dependem de forma determinada, considerando-se inválidos os realizados de outro modo, ainda que preenchida a finalidade essencial. Letra B. São públicos, todavia podem tramitar em segredo de justiça quando versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Letra C. É indispensável a intimação das partes para a prática de atos processuais, mesmo quando exista calendário fixado de comum acordo com o juiz. Letra D. Autoriza-se o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, desde que devidamente identificadas. Então, gente, questãozinha chata. Toda questão de processo civil é chata. Isso aqui é igual cunhado. Não tem cunhado legal. Todo cunhado, se cunhado fosse legal, não começava com... Como é que é, Zé? Se cunhado fosse legal, não começava com cum. Então tá. Então vamos lá, gente, ó. Faz aquele esqueminha, volta ao vídeo, copia, porque a resposta está aqui, né, ó. A resposta está nesses artigos aqui. Então, vamos para frente, sem perder tempo. Copiou, colou, não. Pausou, copiou, colou. Vamos lá, vamos à segunda. Aqui, ó. Pausinha para o pessoal copiar. Pá de cá, pá de lá, pá de cá, pá de lá. Pausa, copia e cola, gente. Pensando que é fácil? Não é fácil não, Fê. Pensando que fácil é comer banana, que não tem osso nem caroço. Vamos lá, paramos aqui no sétimo, dá outra pausinha. Pausou, copiou, colou, vai. Atenção você, ó. Você namorada, você que não entende o seu namorado. Minha filha, essa semana, deixe esse homem em paz. Vá fazer sexo virtual, faça qualquer outra coisa, minha filha, mas deixa esse homem em paz. Mas no sábado, para ele relaxar, aí você coisa com ele. Mas essa semana de hoje até sexta-feira, deixa esse homem em paz, tá bom? É isso aí, porque depois vocês vão curtir e tal, passar, pegar recesso em dezembro, depois pegar férias. Olha que moleza. Vale a pena estudar, hein? Vai por mim. Então, copiou, colou, vamos à próxima questão, parar de falar bobeira. Aqui, ó, pausou, copiou, colou, pausou, copiou, colou. Vamos à questão que é interessante, Zé. Se ocorrer o falecimento de um único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua novo mandatário, no prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo, sem a constituição de novo mandatário, o juiz
Suspenderá o processo pelo prazo de 1 ano. Letra B. Extinguirá o processo sem resolução de mérito. Letra C. Suspenderá o processo pelo prazo de 3 meses. Letra D. Ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu. Letra E de idiota. Nomeará outro advogado para o réu, apesar de não ser beneficiário da justiça gratuita. E aí, galera, volta ao que você copiou e vê aí o que você acha da vida. Zé, eu acho que os caras ficam xingando a gente. Olha, deixa eu dar uma dica a você. Você que tem problema de concentração, você que não está conseguindo entender nada. Pegue nosso vídeo com essa nossa linda voz e coloque no seu ouvido e durma nesse barulho. Vamos lá, Zé. Os caras vão xingar o cara, pô, é sério a coisa, vai. Olha lá, pausou, copiou, colou, gente. Pausou, né? Copia, hein? Copia pra decorar essa desgraça. Copia. Vamos aqui. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Certo? Aí vai chegar alguém. Você para de falar pausou, copiou, colou. Eu vou falar pausou, copiou, colou até, minha filha, até eu querer, porque o vídeo é meu e do Zé. Pausou, copiou, colou novamente. Caramba, ixi, agora danou-se, a gente parou aqui, me perdi. Pera aí, gente, ó, eu me perdi aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vou voltar tudo que eu não sei, que deu erro aqui, pera aí. Nossa, aqui. Pausou, copiou, colou. 37, inciso 2, a gente ficou aqui, ó, inciso 2. Ai, cacete. 237. Aqui no inciso 2 aqui. Gente, às vezes dá esse bug aí, sei lá, esse problema que eu tô com no celular, tá? Pausou, copiou, colou até o 239, parágrafo 2º, pra gente não esquecer que foi no parágrafo 2º, 239, parágrafo 2º. Pausou, copiou, colou. Ixi. Pausou, copiou, colou. Cola e copia aí. Ou senão você pega, vai lá na internet e pega o Código Civil e vai copiando tudo. Você que sabe. Vamos à próxima questão. O Código de Processo Civil de 2015, Lei Federal 13.105, dispondo sobre a forma como serão praticados os atos processuais. Acerca do tema proposto, assinale a alternativa correta. Letra A. Embora o Código de Processo Civil de 2015 contemple a figura do processo judicial eletrônico, não se admite a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Letra B. Se um ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Letra C. Será expedida a carta de ordem para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Letra D. Quando por 3 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. E aí, volta aí e vê o que você acha disso tudo. Vamos ao... Aqui novamente, artigo 190, copia... Deixa eu dar um tempo... Ai, cara...
Opa. Vai, gente. Deixa eu diminuir mais um pouquinho para caber na tela tudo. Opa. Copia e cola isso aí, gente, que eu tô mexendo aqui. Caramba. Olha, copia e cola essa parte. Agora faltou o artigo 319. Vou marcar aqui onde a gente parou. Olha, antes marcar, porque agora não tá marcando. Olha lá, copia e cola. Paramos aqui. Parou, pausou, copiou, colou. Beleza? Vamos à próxima. Copia e cola. Vamos fazer uma propaganda aqui da nossa coisinha. Copia e cola, copia e cola. Paramos no parágrafo único. Aqui. Copia e cola isso aí, gente. Parar aqui para não... Copia e cola novamente. Nossa, é muita coisa, hein? Copia e cola. Peraí. Copia e cola. Para marcar aqui pra gente saber onde parou. Copia e cola. E aqui copia e cola e vamos à questão, ok? O Código de Processo Civil de 2015 buscou combater o excesso de formalismo que existia nos diplomas processuais que o precederam, corroborando a máxima doutrinária de que o processo não é um fim em si mesmo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Provavelmente o cara estava pensando na mãe dele na zona quando fez essa questão. Vá pro inferno, como é que o cara vai saber, gente? Mas vamos lá. Podem as partes, independentemente de as que... Olha só, fala a verdade, não é para lascar o brasileiro. O cara mal sabe falar... Peraí, Zé. Caramba. O cara mal sabe falar tipo São Bernardo, que é difícil pra caramba. O registro. O cara mal sabe falar direito. Aí que vem aqui, ó. Podem as partes, independentemente da aquiescência... Eita porra. Aquiescência do juiz. O cara vai saber o que é aquiescência, gente. Do juiz da causa, fixar calendário para a prática de atos processuais. Será? O cara nem sabe o que é a aquiescência. O cara vai saber. Não sabe. Aí começa o desespero. Vamos lá, letra B. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Letra C. Caso verifique a ocorrência de vícios sanáveis ou de irregularidades no processo, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 10 dias. Letra D. Verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deverá indeferi-la e extinguir o processo sem resolução do mérito. Eita porra. Sem resolução do mérito. E aí, gente? Ó, você não se preocupe não, que daqui a pouco a gente vai vai dar as respostas, tá? Fica de boa, não se desespera. Não se desespere. Vamos ao próximo. Do Ministério Público. Pausa aí, dá uma copiada. Do Ministério Público. Pausou, deu tempo de copiar. Deu tempo de pausar pelo menos. Tô aqui, ó, parou aqui. Copia esse outro trecho aí. Ou lê, faz o que você quiser da vida. Eu prefiro que você copie, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não, Zé, não é hora de cantar não. Artigo 188 também, copia e cola. Esse 365 também. Copiou e colou, beleza. Aí faltou esse parágrafo único. Copia esse parágrafo único aí, gente, tá? Pra não errar. E vamos à questão. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein, gente, com essa coisa de alternativa incorreta. Acerca do Ministério Público,
da audiência de instrução e julgamento, a teor do disposto no novo Código de Processo Civil. Letra A. Intervindo nos processos como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer, considerando o princípio da publicidade dos atos processuais, e a audiência será sempre pública. Eu já falei, eu acho que todo mundo não, né? Para quem não sabe, então fica melhor. Para quem não sabe, cuidado com questões que apareçam palavras como sempre, nunca. Geralmente essas questões, essa é a alternativa, está incorreta. Quando não existe sempre, jamais, nunca. No direito não existe essa palhaçada. É lógico, tem exceções, mas cuidado com isso. É uma dicasinha que, se você tiver na dúvida da incorreta, ou se tiver uma questão que esteja a frase ou a palavra sempre, nunca, jamais, você pode marcar a bendita cuja, que ela é incorreta. Mas vamos ao que interessa. Vamos à próxima. Letra C. O Ministério Público possui prazo em dobro para manifestação nos autos, não se aplicando o benefício da contagem em dobro, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o Ministério Público. Letra D. A audiência é una e contínua. Todavia, havendo concordância das partes, na ausência de perito ou de testemunha, poderá ser excepcional e justificadamente cindida. Cindida deve ser cortada. O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, intervirá nos processos que envolvam litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. É isso aí, vamos para a próxima. Agora você vai copiar bonitinho esse textinho aqui. Copia. Dá pausa, copia. Beleza? Paramos aqui para não se perder. Copia aí, gente. Opa, pôr no meio aqui, fica mais bonitinho, Zé. Copia. Vai, copia isso aí, rapaz. Copia. Eu não quero copiar. Não vai copiar, não vai passar então, tá bom? Que é assim. E vamos de novo. Copia. Aqui pra gente não tá marcando. Copia. Levantar mais um pouco aqui para dar para copiar tudo. Copiou, colou. Vamos aqui, marcar, realçar. Para não perder, gente, só para não se perder. E pausa e copia novamente, ok? E vamos à próxima questão. De acordo com as disposições, acho que é melhor ir mais rápido, né, Zé? Senão vai demorar muito. O pessoal pega e dá pausa. De acordo com as disposições do novo Código de Processo Civil sobre a comunicação dos atos processuais, assinale a alternativa correta. Letra A. A intimação é ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Letra B. Será expedida carta de ordem para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Letra C. A citação não será feita salvo para evitar o perecimento do direito dos noivos nos três primeiros dias seguintes ao casamento. Letra D. Será determinada pelo juiz a citação por edital quando o oficial de justiça, após procurar o citando em sua residência ou domicílio por 2 vezes, não o encontrar e cientificar no mandado haver suspeita de ocultação. A citação por hora certa ocorrerá quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado pelo citando em seu domicílio ou residência e não o encontrar. Gente, eu vou te contar sabe o que eu tô rindo? Eu achei essa alternativa aqui engraçada, ó. Cadê? A citação não será feita salvo para evitar o perecimento do direito
de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Agora, ao casamento, imagina, você casou, sua mulher doidinha para afogar o cisne, né, Zé? Porque quem afoga ganso é pobre. Então, você é escrevente não afoga ganso, e escrevente afoga cisne. Então, aí você pá de cá, pá de lá, e fala, vamos casar, morena. Aí, morena ou loira, tá? Vamos casar. Aí casou, tal, aí tem um processo rolando lá da sua ex contra você, que você é bandidão, tal coisa e tal. Aí imagina, você lá, 3 dias, porra, tô casado, mano. Vai ser 3 dias sem parar aqui. Aqui o bicho vai pegar, né? E de repente chega o oficial de justiça te intimando, porra, você vai broxar, ou você vai broxar a semana inteira. Então, para evitar que o seu casamento acabe, você não pode receber intimação, citação, né? A citação na lua de mel. Nos 3 primeiros dias de mel você não pode receber nenhum incômodo. Então, gente, eu tava rindo só por isso. Mas vamos lá, Zé, não podemos parar, porque senão os caras vão ficar falando, o Antônio fica só enrolando. Então, gente, ó, copiou, colou, né? E responde aí, tá? Artigo 485, você pausa e copia e cola. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. A falta que tem mais. Sai, rapaz. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Aqui, vamos lá que ficou um pedacinho sem. Pausa, copia. Ixi, é muita coisa para copiar, né, não? Ou copia, ou lê, faz alguma coisa, filho. Dá seus pulos aí. Quando eu tava estudando, eu lia, como eu não tinha tempo de copiar, eu lia e gravava e depois ficava ouvindo. Rapaz, ouvir a própria voz é muito castigo. Imagina a minha com esse sotaque. Ave Maria, Zé. Copiou, colou, né? Caramba, Zé. Se você vai matar o pessoal. Copiou, colou. Copia e cola. Copia e cola. Então copia esses 2 incisos aí que faltaram. E vamos à questão. O Poder Judiciário deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Que bonito, hein? Nessa vertente, o Código de Processo Civil de 2015 tutela entre suas normas fundamentais o princípio da primazia da resolução do mérito. Com base nas normas processuais em vigor, que tratam do instituto da coisa julgada e dos seus efeitos, assinale a alternativa correta. Letra A. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Letra B. Haverá resolução de mérito na sentença que homologar a desistência da ação por parte do autor da demanda. Em regra, além da parte dispositiva, também fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Letra D. O Código de Processo Civil, prestigiando o princípio da igualdade material entre as partes, não mais prevê a sistemática da remessa necessária ou do duplo grau de jurisdição obrigatório às sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Reveja suas anotações, volta ao vídeo para ver a parte teórica e responda a questão. Ok, gente? Pausa novamente aí o videozinho, pausa e cola, pausa, copia e cola e vamos ao que interessa. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Vamos lá.
Tem mais aqui, ó. Pausa também, copia e cola. Gente, eu vi isso com a minha voz, deve ser horrível. Mas é o ônus não, pô. É o ônus do... Gente, eu não tô normal, é a cachaça. É o ônus do bônus. Um dos principais paradigmas que nortearam a elaboração do Código de Processo Civil de 2015 foi a busca por um processo mais célere e eficiente, capaz de tutelar em menor tempo e com maior grau de abrangência possível os interesses dos jurisdicionados. Sobre o tema proposto, assinala a alternativa correta. Letra A. Olha o tamanho das alternativas. Isso acaba qualquer casamento, ó, porque o camarada vai chegar estressado em casa. Mas vamos lá. Letra A. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no período de férias forenses onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, observadas as regras constitucionais atinentes à inviolabilidade do domicílio. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, ainda que associados ao mesmo escritório de advocacia, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. C. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias, fundações públicas e empresas estatais gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da publicação na imprensa oficial. Será correto isso? Os atos processuais pela via eletrônica podem ser praticados até as 24 horas do último dia do prazo, não sendo este passível de prorrogação, caso o seu término se dê em um sábado, considerado dia útil pela nova sistemática processual para efeitos forenses. Eita porra. E aí, Zé? Se vira, fi. Tá pensando que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Vê aí. Opa. Vê o que é melhor para você. Vamos ao próximo. E aí, você já sabe, dá uma pausa, lê ou copia a parte aqui. Pausa, copia e cola. Aqui, ó, pausa, copia e cola. Sem dó, gente, sem dó. Aqui, pausa, copia e cola. 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 E vamos à questão. Com os avanços tecnológicos e a utilização cada vez mais acentuada dos meios informáticos, já li isso aqui não? Informáticos e telemáticos, a adoção do processo eletrônico revelou-se como a única alternativa viável ao operador do direito. Assim, o legislador brasileiro fez a opção correta ao regulamentá-lo no Código de Processo Civil. Sobre o tema, assinala a alternativa incorreta. Alternativa incorreta qual é? Vamos lá. É vedada a gravação da audiência de instrução e julgamento realizada diretamente por qualquer das partes, salvo quando houver autorização judicial para fazê-lo? E aí, gente? É vedada a gravação da audiência de instrução e julgamento? Você que sabe, é só voltar o vídeo que você vai ver a resposta. Quando o advogado que postular em causa própria não comunicar sua mudança de endereço ao juízo, poderá ser intimado por meio eletrônico. Letra C. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real. Será? Letra D. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas
preferencialmente por esse meio. E aí, volta um pouco um vídeo, vê lá a parte que você deu pausa, copiou e colou e responde a questão, ok? Vamos para a próxima. Aí, artigo 226, copia e cola. Agora 228. Copiou, não, pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Opa, não, vou ficar mais pra cá. Pausa também, cola. Cola não, copia e cola. E vamos à próxima. Tô com sono, Zé. O que isso aqui tá dando? Vou dar zoom aqui, pra ver se cabe. Vai ficar bonito. Vixe, olha aqui. Ó, gente, ó. Uma questão dessa aqui, você tem que pular, porque essas alternativas, essas questões assim muito longa, você deixa para a hora do desespero, que é para o final. Mas vamos lá. Analise as afirmativas sobre os prazos processuais de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. Primeiro, 1. Quando tiver ciência da ordem emanada pelo juiz, o serventuário deverá executar os autos processuais nos prazos de 10 dias. Eita. Nos processos eletrônicos, 2, né? Nos processos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações, em geral, dependerá de ato de serventuário da Justiça, que certificará o dia e hora da prática do ato. 3. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos, casos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento nos processos judiciais físicos e eletrônicos. 4. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data da ocorrência de novo, 4. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato de escrivão ou do chefe de secretaria. E aí? Todas as alternativas estão corretas? Apenas a afirmativa 1 é falsa? Apenas a afirmativa 4 é falsa? Apenas as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Rapaz, quando o cara faz essa questão, primeiro que ele está com... Ele só pode estar com pensamento no inferno. Não é possível. Essa coisa de apenas um... Isso mata o seu camarada. Geralmente o cara acha que todas estão certas ou todas estão erradas. Aí o cara faz todas são verdadeiras. E aí, apenas a afirmativa 1 é falsa? E sabe o que for? Nem lembra mais o que fala a alternativa 1, cacete. A afirmativa 4 é verdadeira? O que é a afirmativa 4? Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou de chefe da secretaria. Então, dá uma olhadinha aí no que você escreveu para ver se você acerta isso aqui. E vamos à próxima, Zé. Cada uma, Zé, eu vou te falar. Olha. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Nossa, estou com o dedo. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. E vamos à próxima questão. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 disciplina o princípio do juiz natural. Este princípio possui desdobramentos no Código de Processo Civil de 2015, voltados à concepção que deve existir um determinado juízo previamente criado e estabelecido para julgar a causa submetida à sua apreciação. Sobre as regras processuais que disciplinam a distribuição e o registro dos procedimentos em âmbito judicial, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. De novo, olha. Olha, gente, vou
tic-tac aqui, fazendo propaganda do tic-tac. Coisou a minha garganta. Eita, pô. Cadê a água, Zé? Tem água aqui. Pera aí, vou morrer, caramba. Ixi, quase... Gente, vocês levem água na hora da prova, hein? Vai que dá um negócio ruim na garganta lá. Eita, peste. Vamos lá. Todos os processos estão sujeitos a registro e onde houver mais de um juiz devem ser distribuídos. Tal distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Que é meio lógico isso. 2. Serão distribuídas por dependências as causas de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A citação válida, quando ordenada por incompetente, não produz quaisquer efeitos. Ó, gente, quando fala juiz incompetente, isso aqui, ó, para você que é leigo, quando eu comecei a estudar, não entendi. Mas, caraca, o cara é juiz e é incompetente, apesar que, né? Juiz incompetente não é porque o cara é incompetente igual você, não. É que o cara, ele não é o juiz da causa, ele não é aquele juiz natural, ele não é. Ou seja, tipo, para ficar mais fácil, a vara dele não é a vara que como se diz, como é que fala para falar fácil uma coisa dessa? A vara dele não é a vara que ideal, por assim, não é a vara ideal para julgar aquela causa, entendeu? Por exemplo, você tem um processo de execução fiscal. O juiz criminal não vai ser competente para julgar aquela causa, certo? Porque ele não é o juiz natural da causa. É mais ou menos isso, gente. Não esquenta, não é o juiz incompetente de competência de que ele é jumento. Não é isso. É porque aquela vara não é a vara ideal para entrar com aquele pedido ou para aquele pedido ser julgado. Mais ou menos isso, tá? Então, posto isso, dá uma olhadinha no que você acabou de anotar e responda a questão. Certo, mano? Vamos lá, vamos para a próxima. Cara, quase que eu morri. Ave Maria. Imagina eu morrer ao vivo assim. Tem um monte de youtuber morrendo ao vivo aí. Olha aí, gente. Artigo 218, copia e cola. Rapaz, esse tic-tac de laranja é coisa do capeta. O cara não consegue chupar um só, né? Olha, eu já... Artigo... Aí, copia e cola, gente. Copia, rapaz, vocês não vão por mim não, hein? Eu já passei no concurso. Vocês estudem, não entra nas minhas besteiras não. Vai lá. Deixa eu marcar aqui porque a gente sabe onde parou. Copia e cola aí. Copia essa partezinha aí, dá pausa e cola, ou copia. Aqui também, dá pausa e copia. Pausa e copia. Caraca, não acaba. Pausa aí, capeta. Sai daí. Dá pausa e copia. Precisa mandar? Precisa. O pessoal não... Pausa, copia e cola. Finalzinho aqui. Pausa, copia e cola. Ok? E vamos... Não, tem outra parte aqui, ó. Puxa. Tá porra, Zé. Copia e cola. Vamos à próxima. A respeito dos prazos processuais,
Assinale a alternativa correta. Eita, pô. Para, gente. A respeito dos prazos processuais, assinale a alternativa correta. No novo processo civil brasileiro, os prazos processuais estabelecidos em dias são contínuos, computando-se sábados, domingos e feriados. Inexistindo preceito legal ou determinação pelo juiz, entende-se que o prazo para praticar... Não sabe nem ler, pô. O prazo para a prática de ato processual a cargo da parte é de 10 dias úteis. A morte ou a perda de capacidade processual da parte acarreta a interrupção do prazo, que volta a ser contado desde o início. Aos litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, mesmo em processo eletrônico, é assegurada a contagem em dobro de todos os prazos processuais. E considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no Diário Oficial Eletrônico. E aí? Questão muito fácil, basta você ter conhecimento da letra da lei. Certo? Tá acabando o tic-tac. Vamos lá. Aí, gente, copia e cola, porque a próxima questão vai falar sobre isso aqui. Copia, deixa eu, que você não colar. Copia essa parte, ok? Vamos ler isso aqui? Não vou ler nada, senão perde muito tempo. Olha o tamanho do enunciado dessa questão. Meu amigo, se você pegar uma questão com esse tamanho de enunciado, deixa essa peste para depois, porque é que você, quando você acabar de ler a bexiga, você já não lembra mais nada. Mas vamos lá. Israel, advogado, viaja para a Espanha para fazer um curso com duração de 6 meses na Universidade de Salamanca. Durante o trâmite do curso, Israel acaba se envolvendo em um acidente automobilístico e vem a óbito no local. Israel tem domicílio na cidade de Guajará-Mirim, Rondônia, onde reside sozinho há mais de 10 anos, e todos os seus bens imóveis estão situados na cidade de Salvador, Bahia. Vai ser enrolado assim no capeta, onde nasceu e foi criado. Os filhos de Israel, únicos herdeiros, residem na cidade de São Paulo, onde cursa a universidade. Israel saiu do Brasil rumo à Espanha do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a competência para processamento do inventário será o foro da sua mãe, filho de rapariga. Vamos lá. O foro da comarca de São Paulo, onde residem os herdeiros do falecido. Eita porra. O foro da comarca do Rio de Janeiro, último local onde o falecido esteve no Brasil. C. Comarca de Salvador, onde estão situados os bens imóveis do falecido. Letra D. Cidade de Salamanca, na Espanha, onde ocorreu o óbito. Oxe. Letra E. Comarca de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, onde está situado o domicílio do autor da herança. E aí, Zé? Vamos ver aqui. Ó, pequenininho esse aqui. Vamos dar uma lida só pra gente tirar. O foro do domicílio do autor de herança no Brasil é competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições. Já respondemos, Zé. Fácil. Facinho. Mas vamos passar para... Viu, gente? Que não é difícil, ó. Uma questão esquisita, tá? O cara foi para casa do capeta, depois voltou pro inferno, não sei o que, e morreu na Babilônia, coisa e tal. Aí você fica desesperado pelo tamanho da questão. É só para enganar vocês. Aí vem aqui comarca de São Paulo, para de cá, para de lá. Aí você, que é espertão, que copiou os artigos, aí você vai ver assim, rapaz, eu lembro de
Gente, você não precisa saber tudo, mas você vai assim, poxa, eu lembro que eu tinha alguma coisa sobre o domicílio do autor da herança. For o domicílio do autor de herança no Brasil, é competente para o inventário. Então, aí você fala assim, porra, aí você vai fazer o quê? Você vai marcar a questão certa, ok? E você sabe qual é a certa, não sabe? Então, beleza. Vamos à próxima. Copia. Não, pausa, copia e cola. Novamente, pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola e vamos à questão. Pedro, proprietário de um bem imóvel situado na comarca de Niterói, ao saber que o mesmo foi ocupado sem a sua autorização por Luiz, intentou ação reivindicatória na comarca do Rio de Janeiro, onde é domiciliado. De acordo com a sistemática processual vigente, o réu, letra A, deve alegar o vício de incompetência como preliminar de sua contestação, sem que o juiz possa conhecer ex officio da matéria. B, deve alegar o vício de incompetência como preliminar de sua contestação, embora o juiz possa conhecer ex officio da matéria. C, deve alegar o vício de incompetência pela via de exceção sem que o juiz possa conhecer ex officio da matéria. Letra D de doido. Deve alegar vício de incompetência pela via de exceção, embora o juiz possa conhecer ex officio da matéria. E letra E. Não pode alegar o ofício de incompetência, já que a possibilidade de o autor intentar a ação na comarca de seu domicílio compatibiliza-se com a garantia constitucional do pleno acesso à jurisdição. Então, gente, vê aí que você copiou e acerta a questãozinha, ok? Vamos ao que interessa. Pausa, meu pai. Pausa, copia e cola. Pausou, copiou, colou? Então vamos aqui marcar aqui que foi aqui que a gente parou. Pausa, copia e cola aí, rapaz. E vamos à questão. Tendo-se iniciado o prazo de 15 dias para contestar uma demanda, o réu apresentou contestação no 8º dia do prazo. Porém, no 14º dia do prazo, optou o demandado por protocolizar uma nova peça contestatória, nela deduzindo linha defensiva essencialmente diversa daquela exposta em sua primeira peça. Nesse cenário, deve o juiz, letra A, receber a segunda contestação, já que ofertada ainda dentro do prazo legal, receber a segunda contestação em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Letra C, deixar de receber a segunda contestação em razão do instituto da preclusão lógica. Letra D, deixar de receber a segunda contestação em razão do instituto da preclusão consumativa. Letra E, deixar de receber a segunda contestação em razão do instituto da preclusão temporal. E aí, dá uma olhadinha, volta o vídeo, copia, pausa, copia e cola e acerta a questão. Ok? Próxima questão, pausa, copia e cola. Pausou, copiou, colou. Mais para você pausar, copiar e colar. E vamos à questão acertar. A possibilidade de concessão ao juiz da causa de tutela antecipatória do mérito inaudita altera a parte, em razão do requerimento formulado nesse sentido pela parte autora em sua petição inicial, está diretamente relacionado ao princípio
Letra A, do juiz natural. B, da inércia da jurisdição. C, da inafastabilidade do controle jurisdicional. D, do contraditório. E, da motivação das decisões judiciais. Tem umas questãozinhas chatas da porra. Mas vamos ao que interessa, Zé. Próxima questão vai ser sobre esses artigos, então pausa, copia e cola. Mas para pausar, copiar e colar. E vamos à questão, que pequenininho. São condições para o regular exercício da ação: legitimidade ad causam e demanda regularmente formulada. B, interesse de agir e competência do juiz. C, legitimidade ad processum e possibilidade jurídica do pedido. D, possibilidade jurídica do pedido e competência do juízo. Letra E, legitimidade ad causam e interesse de agir. E aí, Zé? Se vira, maluco. Se vira nos 30. Próxima questão se refere a esses artigos, então pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. E vamos à questão. Diante do descumprimento de obrigação contratual, o credor ajuizou a ação de cobrança em face do devedor. A petição inicial foi distribuída à primeira vara civil da comarca da capital no dia 22 de março de 2016, com juízo positivo de admissibilidade da demanda em 4 de abril e citação válida do réu em 19 de abril. Por seu turno, o devedor também propôs demanda pleiteando a declaração de nulidade do contrato, tendo a sua peça exordial sido distribuída à 9ª Vara Cível da mesma comarca no dia 24 de março de 2016. Com juízo positivo de admissibilidade da ação em 1º de abril e citação válida em 25 de abril. À luz da sistemática processual vigente, os feitos. Gente, se cair uma questão dessa, não se suicide, tá bom? É só respirar fundo, pegar um tic-tac, fingir que sabe tudo e pular para a próxima questão e no final você tenta resolver. E vamos lá. Não podem ser reunidos. A gente vai ler a alternativa, a gente nem lembra mais o que a gente leu aqui, Zé. Eu não lembro o que eu li aqui, Zé. Mas vamos lá. Não podem ser reunidos devendo cada qual tramitar perante o juiz. Era das duas causas. Era sobre o contrato que foi para uma vara e o outro foi para outra. E é o mesmo contrato. Um foi para a primeira vara e o outro foi para a 9ª vara. Tá. Não podem ser reunidos devendo cada qual tramitar perante o juízo cível para onde a respectiva petição inicial foi distribuída. Devem ser reunidos em razão do vínculo da continência, estando prevento o juízo da primeira vara civil da comarca da capital. Devem ser reunidos em razão do vínculo da continência, estando prevento o juízo da 9ª vara civil da comarca da capital. D. Devem ser reunidos em razão do vínculo da conexão, estando prevento o juízo da primeira vara civil da comarca da capital. Letra E. Devem ser reunidos em razão do vínculo de conexão, estando prevento o juízo da 9ª vara da comarca da capital. E aí, Zé? O que você acha? Rapaz, questãozinha chata dos infernos. Filho, é aqui que o camarada... Eu acho chata essa questão. Se você acha que não é chata, parabéns, filho. Já passou. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. De acordo com a disciplina... Agora vamos à próxima questão.
De acordo com a disciplina em vigor, é correto afirmar no que concerne aos prazos processuais que o Ministério Público dispõe do prazo em quádruplo. Ixi, Maria, não sei falar isso não. Quádruplo para contestar. B. Reputa-se tempestivo o ato praticado antes do termo a qual de influência do prazo. Letra C. Não havendo norma jurídica expressa, o prazo fixado pelo juiz, deve a parte praticar o ato processual que lhe incumbir em 48 horas. Letra D. Os litisconsortes com procuradores diferentes, ainda que integrantes de um mesmo escritório de advocacia, tenham o benefício do prazo em dobro para que se manifestem. E, salvo disposição em contrário, os prazos são contados incluindo-se o dia do começo e o do vencimento. De acordo com a disciplina em vigor, é correto afirmar no que concerne os prazos processuais que Gente, essa questão aqui tá esquisita. Vamos ver aqui que tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Pera aí. Não vou atrasar não. Depois surgiu uma dúvida aqui. Depois eu tiro tal dúvida. Vamos lá. Vamos à próxima. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Ok? Ixi, gente, desculpa aqui. Vamos de novo. Copiou, colou. Deixa eu marcar aqui. Você precisa sim. Vou marcar no parágrafo 4º. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Nossa, essa pausa, copia e cola é chato, né? Pausa, copia e cola. Segundo a legislação vigente, a apelação é dotada de efeito suspensivo, caso seja interposta contra a sentença que: letra A. Rescindir contrato de compra e venda em que figure incapaz ou alimentos, confirmar tutela provisória concedida liminarmente, decretar a interdição, extinguir sem resolução do mérito embargos do executado. E aí, gente, então volta ao vídeo ou vê suas anotações e acerte esta questão. Agora vamos ao vamos dar aqui para esconder a outra parte. Então, gente, copia esse gabarito. Deixa eu pegar. Copia o gabarito. Pausou, copiou, colou. Ok? E não acabou não. Vamos antes que a diva. Vocês sabem, a diva, gente, é minha esposa. É o nome dela, Diva. Olha só. Daqui a pouco ela vai me ligar, viu? Ela sempre liga no meio da gravação. Tem que matar essa mulher. Não vou matar ela não, que ela é boazinha. Então, deixa eu dar um alô aqui pra você. Se eu já falei em outro vídeo, se por acaso houver divergência aqui nessas alternativas e na alternativa que você achar que tá certa, deixa aí no comentário para ajudar o pessoal, né? Porque às vezes tem erro de digitação, a gente na correria, a gente é humano também, tá bom? Então se tiver erro de digitação, se você achar, não, Antônio, eu acho que tá errada a questão, tal, a alternativa que eu acho que tá certa é essa, então deixa aí nos comentários, né, para ajudar o pessoal, ok? Vamos continuar. Deixa eu beber água antes que eu morra. Essa água tá com gosto esquisito. Vamos lá, gente. Desculpa aí às vezes que eu atrapalho, é só para relaxar um pouco, tá? Agora vamos aqui. Copiou. Deixa eu
tá muito alto, tá muito... Deixa eu justificar aqui, pronto. Copia aí o artigo 485. Copiou, bonitão. E vamos ao que interessa. Vamos lá, gente. Oh, meu Deus, aqui. Agora vamos à próxima. Pausa aí. Pausa, copia. Deu tempo de pausa de copiar, então vamos à próxima. Eita, peraí, gente, eu não sei onde eu parei. Peraí. Tem que marcar. Oh, deixa eu marcar aqui, gente, desculpa aí. Tem hora que dá pra... Então, pausa, copia e cola. Aqui. Pausou, copiou, colou novamente. Vou marcar aqui para não me perder. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. E vamos à questão. Fiquei até triste agora, cansei. No que se refere à aferição da presença ou não das condições para o regular exercício da ação, a teoria aplicável é... Ô Zé, olha como ficou feia essa questão aqui, tudo torta. Tá. No que se refere à aferição da presença ou no que ou nas... peraí, gente. Então mosquito no meu ouvido. Porra. No que se refere à aferição da presença ou não das condições para o regular exercício da ação, a teoria aplicável é a asserção, a substanciação, a individuação, a causa madura, a concreta do direito de ação. Que é isso, gente? Nunca ouvi falar nisso. Que coisa do capeta é essa? Vamos à próxima. Princípio da inércia. Copia aí, gente, o que é o princípio da inércia, ok? Copia aí também essa parte. Vai copiando, até não aguentar mais. Vamos lá. Ante a inércia, uma exceção a tal característica da jurisdição, de acordo com a legislação processual vigente, é a interdição, reintegração de posse do imóvel público, restauração de autos, anulação de contrato administrativo ou nulidade de casamento. Veja aí, volte e veja se você acerta a questão, ok? Vamos lá. Copia aí, elementos da ação. Copia para fixar, hein? E vamos lá. São elementos identificadores da ação: juízo, partes e pedido. Juízo competente, causa de pedir e demanda. C. Parte de pedir e pedido. D. Partes, interesse processual e pedido. E. Causa de pedir, legitimidade e demanda. Se vira, meu louco. Próxima. Pausa, copia e cola. Vamos aqui para marcar aqui. Calma, gente. Parágrafo 2º do artigo 220. Parágrafo 2º. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Pera aí, aqui, ó. Apareceu a diva aqui. Pera aí, gente. Deu pau aqui, hein? Vai. Pausa, copia e cola aí, gente. Isso aqui eu acho que foi aqui que a gente parou. Eu acho que foi. Não, cara. Vamos parar tudo de novo. Meu pai. Aqui, é isso mesmo. Artigo 220, parágrafo 2º. Pausa, copia e cola. 220, parágrafo 2º. Pausa, copia e cola. Gente, apareceu a diva ali. Parágrafo único. Pá, de cá para de lá. Pausa, copia e cola. Artigo 224. Parou aqui que eu vou realçar para não perder. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. E aqui também. Pausa, copia e cola. Caramba, Zé, muita coisa. Pausa,
copia lá. Vamos lá. Luiz ingressou com ação contra Mirella em 9/3, sexta-feira, na audiência de instrução e julgamento. O juiz julgou a ação improcedente, saindo as partes intimadas de tal decisão nessa data. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz, levando em consideração que durante o prazo do recurso não há qualquer feriado. É correto afirmar que... aqui é que eu tô... Você quer aprender a contar prazo. É correto afirmar que Luiz deverá interpor recurso de agravo de instrumento e terá para isso prazo fatal até 30/3, sexta-feira. B. Luiz deverá interpor recurso de apelação e terá para isso prazo fatal até 30/3, sexta-feira. O recurso a ser manejado por Luiz é o de agravo de instrumento, e ele terá 15 dias úteis para fazer tal peça processual, contados a partir do 9/3. D. Mirella deverá manejar recurso de apelação no prazo de 15 dias corridos, contados a partir de 12/3, segunda-feira. Aí nessa hora que vocês falam assim, tô fudido. Mas não desista. Não desista, porque você é forte. Você é você. E vamos para a próxima. Tem outra parte aqui, ó. Tanto Luiz quanto o interesse de agir no recurso de apelação. E eles terão prazo comum de 15 dias úteis, contados de 12/3, segunda-feira, para apresentar tal peça processual. Aí nesse caso aqui você dá graças a Deus que existe a palavra chute. Aí você chuta, né? Questãozinha chata, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos ao que interessa. Vamos continuar. Copia e cola essa outra parte aí. Copia e cola, gente. Então, copia e cola. Copia e... Não, aqui já é questão. Já é questão, Zé. Então, determinada lide esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Assim pretende o réu que essa discussão seja imediatamente solucionada, requerendo tutela provisória nesse sentido, pelas vias processuais adequadas. Nesse caso, é correto afirmar que: letra A. Para que seja concedida a tutela pretendida, será necessária a presença dos requisitos da verossimilhança, da alegação e do risco de dano. B. O réu não tem legitimidade para requerer tutela provisória nesse caso, pois esse pedido deve ser formulado exclusivamente pelo autor dessa demanda. C. O réu tem interesse em pleitear a provisória de evidência... O réu tem interesse em pleitear a provisória de evidência, independentemente da presença dos requisitos da alegação e do risco de dano. Por se tratar de assunto que deve aguardar a cognição exauriente, o pedido de tutela provisória do réu deverá ser indeferido. Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência antecipada antecedente. Nem sabia que tinha isso, né? Urgência antecipada antecedente. É isso aí, gente. Você copiou, volta o vídeo aí e vê onde está a resposta da questão. Aqui, ó. Copia e cola novamente também. Novamente também foi foda. Copia e cola novamente.
Ok? Copia e cola aí e vamos ao que interessa. Copia e cola. Copia. Vamos à questão. Numa audiência de instrução e julgamento, o juiz determinou que ouvisse as testemunhas das partes e, após isso, fossem prestados os esclarecimentos dos peritos. Além disso, no momento dos debates orais, numa ação em que havia interesse de menores, concedeu o prazo de 40 minutos para o advogado do autor e de 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. Diante dessa situação, é correto afirmar que o juiz, letra A, acertou em todos os seus atos, pois a ordem da oitiva é passível de modificação a critério do juiz, bem como os prazos para debates orais devem ser estipulados pelo magistrado. Letra B. Acertou ao inverter a ordem da colheita de provas em audiência, pois não há uma obrigatoriedade nesse roteiro, mas errou ao fixar limite de tempo de 40 minutos para o pronunciamento em razões finais do advogado do autor, prazo superior ao estabelecido em lei. C. Somente ao inverter a ordem de oitiva do perito, tendo em vista, aqui ó, né, tá escrito tento, aqui ó, tendo em vista que a lei determina que obrigatoriamente sejam ouvidos primeiro o perito e depois as testemunhas. Errou na questão da inversão da ordem das provas em audiência, bem como ao conceder prazo maior para uma das partes em detrimento das outras, ferindo o princípio da igualdade processual. Letra E. Errou ao conceder prazo para o Ministério Público, tendo em vista que somente participar dos debates orais, cabendo ao promotor apenas manifestar-se por escrito por meio de memoriais. E aí, gente? Volta a questãozinha, né? E faz aquilo que eu te falei. Pausa, copia e cola e acerta a questão. Do agravo de... Rapaz, agravo interno, eu lembro, eu vou dar uma dica pra você. Olha, é uma dica assim, não tô falando pra você fazer coisa errada não, cacete. Só tô falando pra você que agora eu lembrei de uma coisa. Quando eu fui prestar a OAB, eu fiz a segunda fase em direito tributário, só pra dizer que eu sou foda. Brincadeira. E antes de começar a prova, eu tinha baixado as peças processuais, né, que iam cair na prova. E eu fiquei lendo antes da prova um agravo de instrumento. Por isso que eu lembrei agora do agravo interno, eu lembrei do agravo de instrumento. E eu fiquei lendo o cara que tirou nota máxima do agravo de instrumento, então eu estava dando uma lida, porque eu não tinha feito cursinho, essas coisas, então eu ficava vendo essas coisas, assim, tipo, como que o cara que tirou a maior nota fez a peça dele. E eu coloquei esse agravo no bolso, né? Aí na hora que você vai entrar, eles pedem para você tirar bateria de celular e colocar tudo no envelope. Aí eu lembrei que eu tava com... Eu sou muito honesto, esse negócio de ser honesto, o cara só se ferra. Aí eu lembrei que eu tava com um agravo de instrumento no bolso, né? Aí eu peguei, é lógico que eu peguei, tirei e coloquei no envelope. Pra minha surpresa, adivinha qual foi a peça pedida na minha prova, no meu exame? A desgraça do agravo de instrumento, que eu não sabia como fazer. Aí eu
eu percebi que se eu tivesse com um agravo de instrumento no bolso, eu tinha como eu colar. Como dava para eu colar? Porque você pode ir no banheiro. Você vai ao banheiro, o fiscal vai até a porta. O cara não vai cagar junto com você, gente. Ele vai... Tem um fiscal que vai até a porta do banheiro com você. O cara não vai ficar lá dentro. Então, se você... Então não faz isso. Mas na hora do desespero, você tiver algumas anotações, tipo assim... Cuidado, gente, que isso aí te exclui da prova. Mas, de repente, você... comeu alguma coisa que deu diarreia e você precisa cagar urgentemente, quem sabe uma cagada pode te salvar ou te colocar no tribunal. Não estou falando para ninguém fazer coisa errada, só estou falando que no meu caso eu pensei nisso, falei, puxa, se eu tivesse com aquela peça no bolso, eu poderia ir lá no banheiro rapidinho, dar uma olhada e dava descarga depois nela, tá? É uma dica. Vai ser preso eu e todo mundo. Tô falando no meu caso, não tô falando pra ninguém levar cola não, desgraça. Vai, vocês são pegos aí com cola, aí vai ficar feio pra vocês, e ainda vocês vão preso, hein? Não é preso não, mas fica feio, você vai ser excluído do... Imaginou você sendo expulso na sala com cola, que coisa feia. Mas vamos ao que interessa. Copia e cola isso aí. Eu tô falando tanto copia e cola que o pessoal vai levar cola pro dia da prova. Eu já tô vendo, vai ser uma fila pra... Deixa quieto, vai. Copia e cola, vai. Copia e cola. Vamos ao que interessa. Lucas Bastos. Eu já vi esse nome em algum lugar. Lucas Bastos propôs ação contra a empresa Limiar Limitada, pois teve seu nome negativado indevidamente. Requereu liminar que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Fez agravo de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu a declaração de efeito ativo ao recurso, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava de seu nome sem restrições. O relator indeferiu esse efeito. Diante dessa decisão do relator, é correto afirmar que Lucas, letra A, poderá manejar outro agravo de instrumento por se tratar de decisão interlocutória que analisa tutela provisória. B. Poderá manejar agravo retido, pois apenas com o julgamento de outro recurso essa situação poderá ser rediscutida. C. Por estar diante de uma decisão irrecorrível, não tem medo de discutir a decisão do relator. D. Tem como única forma recursal à sua disposição o pedido de retratação, claramente prescrito na nova sistemática processual. Letra E. Poderá manejar agravo interno, que é o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo relator. E aí, gente? Fácil ou tem que estudar pra caramba? Tem que estudar pra caramba, rapaz. Pensando que é fácil? Oh, meu Deus. Vamos ao próximo texto. Se você não tivesse ido para aquele churrasco, você já tinha revisto tudo isso, mas não. Deixa para amanhã, vai, copia agora, capeta. Copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Prender esse vagabundo. Pausa, copia. Cadê o pau? Pausa, copia e cola. Pausou, vamos lá. Pausou, copiou, parou. Pausou, pausou.
Pausou, copiou, colou. Nem eu aguento mais ouvir isso. Pausa e copia. E vamos ao que interessa. Sobre o que dispõe a Lei 9.099, é correto afirmar. Letra A. Nas causas de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas causas entre 20 e 40 salários mínimos, a assistência do advogado é obrigatória. Letra B. O menor de 18 anos poderá ser autor independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. C. Nos procedimentos que tramitam perante os juizados especiais cíveis, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição, com poderes para transigir, havendo necessidade de vínculo empregatício. Letra D. Dentre os meios de citação possíveis, no âmbito dos juizados especiais, inclui-se carta oficial incluem-se carta oficial de justiça, edital e meios eletrônicos. Letra E. Registrado o pedido, após distribuição, a autuação... Registrado o pedido, após distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. E aí? Questãozinha esquisita, né, gente? Mas vamos ao que interessa a questão. Copia e cola para você acertar. Copia e cola para você acertar. Copia e cola para você acertar. Copia e cola. Pausa. Copia e cola. Olha, falei para você que tá demorando um carro velho. Pausa, copia. Pausa, copia e... É gostoso esse tic-tac de laranja. Pausa, copia e cola. 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 Gente, que caraca. E chegou a questão. Sobre a decisão judicial e sua relação com o mérito da causa, assinale a alternativa correta. O juiz não resolverá o mérito quando decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. B. Quando reconhecer a existência de coisa julgada, o juiz profere decisão capaz de resolver o mérito da causa. Letra C. A desistência da ação, quando homologada, implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, podendo ser apresentada até a sentença. D. O juiz pode examinar de ofício a existência de convenção de arbitragem, não sendo necessário aguardar a alegação do réu. O juiz não está autorizado a se retratar quando interposta apelação contra a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito. Gente, boa sorte aí, porque essa parte de direito civil é coisa do capeta. Mas não desista. Quanto mais difícil, melhor. Ih, acabou meu tic-tac. Vamos à próxima. Copia e cola aí, ó. Pausa, copia e cola.
Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausou, colou. E vamos à questão. Segundo a Lei 9.099, é correto afirmar: o Juizado Especial Cível tem competência para a conciliação. O Juizado Especial Cível tem competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Letra B. As empresas públicas da União podem ser parte nos processos regulados por essa lei. Independentemente do valor da causa, as partes podem comparecer pessoalmente sem assistência de advogado. Letra D. O processo instaura-se com a apresentação do pedido, que necessariamente deverá ser inscrito à Secretaria do Juizado. Beleza? Vamos à próxima. Vê lá o que você copiou aqui e acerta a questãozinha, ok? Vamos ao próximo. A Lei 12.153 dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Então, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola e vamos à questão. Segundo o que estabelece a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, analisa as afirmativas abaixo. Primeiro, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. 2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é relativa. 3. Podem ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública como autores os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. 4. Não se inclui na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança. Está correto o que se afirma em: todas as alternativas são verdadeiras. B. Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. C. Apenas a afirmativa falsa. D. Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. E aí, gente, dá uma olhada aí na letra da lei e responde a questãozinha. Vamos lá. Próximo. Olha, sobre o processo judicial eletrônico, pausa e copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola, gente. Pausa, copia e cola. Vixe, é coisa demais, né? Pausa, copia e cola. 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 Pausou, copiou, colou. Caraca, não acaba não, Zé? Pausa. Pausou, copiou, colou. Ok? Vamos à próxima.
De acordo... Nossa, questãozinha capeta. De acordo com a resolução do CNJ, número 185, de 18 de dezembro de 2013, que instituiu o processo judicial eletrônico, PJE... Olha, a moto velha. Vamos lá. De acordo com a resolução do CNJ número 185 de 18 de dezembro de 2013, que instituiu o processo judicial eletrônico, PJE, no âmbito do Poder Judiciário, e estabeleceu os parâmetros para o seu funcionamento, analise as alternativas a seguir. 1. Atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo permitam identificar o usuário responsável pela sua prática. 2. A distribuição dos processos em qualquer grau de jurisdição será necessariamente automática e realizada pelo sistema antes do protocolo da petição inicial. 3. Quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de urgência, determinação expressa do magistrado, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com posterior digitalização e armazenamento de documento físico. 4. Faculta-se, quando o rito processual autorizar, a apresentação de resposta oral e a entrega de documentos em audiência, hipótese em que será reduzida a termo e lançada juntamente com os documentos no sistema. Está correto o que se afirma em letra A. Todas as alternativas são verdadeiras? Letra B. Apenas a afirmativa 4 é falsa. Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Corre atrás do prejuízo e vê se você acertaria esta questão. Vamos à próxima. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausou, copiou, colou. 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 Pausa, copia e cola. Eu fico falando cola, hein? Fazer pausa e copia. Copiou. Pausou. Vamos lá. Inconformada com sua condenar alimentos em ação de reparação civil, a parte interpôs recurso de apelação pedindo a reforma da sentença para ser desonerada da obrigação. Como a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente após a sua publicação, com receio de que a parte contrária peça sua execução provisória, a parte apelante pode peticionar requerendo a concessão do efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada. Vamos lá. Letra A. Ao tribunal, mediante interposição de recurso de agravo de instrumento, instruído a sua petição com cópia de petição inicial, da contestação da sentença, da certidão da data de intimação do recurso de apelação e da prova de sua tempestividade, do recolhimento do preparo e das outras peças que entender necessárias à compreensão da controvérsia. B. Ao tribunal, no período compreendido entre a interposição e a distribuição do seu recurso, instruindo a sua petição com cópia da petição inicial, da contestação, da sentença, da certidão, da data de intimação, do recurso de apelação e da prova de sua tempestividade, do recolhimento
do preparo e de outras peças que entender necessárias à compreensão da controvérsia. Letra C. Ao juiz prolator da sentença recorrida, quando o processo ainda não tiver sido enviado ao tribunal. D. Ao relator, quando o seu recurso já estiver distribuído no tribunal e ainda não estiver incluído em pauta para julgamento, instruindo a sua petição com cópia de petição inicial da contestação da sentença, da certidão da data de intimação, do recurso de apelação e da prova de sua tempestividade, do recolhimento do preparo e de outras peças que entender necessárias à compreensão da controvérsia. Só de ler isso aqui já cansa, hein? Mas você é forte. Você não desiste nunca. Falando em forte... Ai, o que aconteceu aqui? Ô, diabo de celular dos infernos. Pausa, copia e cola, gente. Pausa, copia e cola. Aqui ficou meio atrapalhado, a gente põe aqui para você. Pausou, copiou, colou. Copiou, colou. E vamos à próxima. As partes contratantes da execução de uma pequena obra civil se desentenderam quanto a um dos seus itens de valor inferior a 10 salários mínimos. Foram aconselhados a se dirigirem ao juizado especial civil do local onde os serviços eram prestados e, foram atendidos juntos pelos servidores da Secretaria do Juízo e dos encarregados pela seção de conciliação. Marque a alternativa que completa corretamente a frase parcialmente enunciada abaixo. Os servidores incorreram em erro na prática do ato processual porque instauraram desde logo a sessão de conciliação, dispensando o registro prévio de pedido e a citação. B. Reduziram a escrito o pedido oral feito pelas partes. Realizaram a sessão de conciliação a portas fechadas a pedido das partes. Não permitiram que o contratante dos serviços formulasse pedido genérico dele exigindo que indicasse quais eram os defeitos de execução, tendo em vista que ele demonstrou ter conhecimento da extensão da obrigação que exigia da parte contrária. Qual alternativa você acha correta, gente? Dá uma olhadinha na letra da lei e responde a questão. Agora pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola esse finalzinho e vamos à questão. Quais os critérios... Devia aqui, né? Quais os critérios orientam os processos que tramitam nos juizados especiais? Quais os critérios orientam... Eu entendi. Quais os critérios orientam os processos que tramitam nos juizados? Letra A. Oralidade e simplicidade. Letra B. Economia processual e formalidade. Letra C. Formalidade e morosidade. Letra D. Celeridade e complexidade. Questão fácil, fácil, fácil. Vamos à próxima. Pausa, copia e cola aí, gente. Pausou, copiou o restante e vamos à questão. Na seção 5 da Lei 99, o pedido não... Quem vai saber a seção 5, rapaz? Mas vamos lá. O pedido não poderá ter dispensado o seu registro prévio. O pedido o pedido. O pedido não poderá ter dispensado o seu registro prévio por ambas as partes.
B. Assim que registrado, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação Desculpa, gente, vamos lá. B. Assim que registrado, a Secretaria do Juizado designará sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 20 dias. C. Poderá ser oral ou escrito. D. Pode ser formulado de forma genérica quando for possível determinar desde logo a extensão das obrigações. Vamos ao próximo rapidinho que o sono tá pegando. Pausa, copia e cola. Beleza? Pausa, copia e cola. Vamos à próxima questão. Com relação ao acesso ao juizado especial, assinale a afirmação correta. Necessita de pagamento de custas em ambos os graus de jurisdição. Letra B. Não há necessidade de preparo de recurso. Letra C. A sentença de primeiro grau sempre condenará o vencido advogado. D. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. E aí, gente, qual é a alternativa correta? Dá uma lida na letra da lei e acerta a questão de vez. Pega a canetinha, pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Canetinha, pausa, copia e cola. Canetinha, pausa, copia e cola. E mas como foi anulado aqui, cara? Ô Zé, você é louco, mano. Você colocou a questão anulada. Vamos pular isso aqui. Está anulada. Vamos. Pausa, copia e cola, gente. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola aí. Pausa, copia e cola. Vamos aí. Pausa, copia e cola. Vamos a próximo. Pausou, copiou, colou. Só falta o pessoal copiar todas essas partezinhas e levar como cola. Só porque eu falo, você falou para pausar, copiar e colar, a gente fez. Vai nessa, tá? Pausou, copiou, colou. Próxima. Considerando as disposições sobre os juizados especiais cíveis, na Lei 9.099, é correto afirmar que, para acesso ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, a parte autora deve pagamento de custas, taxas ou despesas que não excederão o valor de um salário mínimo. B. A citação far-se-á por oficial de justiça, desde que expedido mandado ou carta precatória. Letra C. A audiência de conciliação será conduzida pelo juiz togado, ou leigo, ou por conciliador sob sua orientação. D. Os embargos de declaração não interrompem o prazo para interposição de recurso. É isso aí. Reveja o que você copiou e vamos ao que interessa. Pausa, copia e cola. Pausou, copiou, colou. Vamos lá. Sem choro e nem vela. Pausou, copiou e cola. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausou, copiou, colou. Pausa, copia e cola. Pausa, copia e cola. Vamos à próxima. Eu tô cansado, hein?
Ao verificar que um determinado processo estava sem movimentação em superior a 30 dias, certificando a ocorrência, o escrivão o promoveu ao juiz, que determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Feita a intimação através do advogado, o prazo concedido transcorreu sem que nada fosse requerido. Olha o tamanho do texto, caramba. Então, o juiz determinou a intimação pessoal da parte pelo correio, mediante carta enviada ao seu endereço, conforme única declaração feita nos autos que ali foi recebida por terceiro. Como mais uma vez o prazo assinalado para a movimentação do processo escoou, sem que nada fosse requerido, o juiz decretou a extinção do processo, mandando arquivar os autos. Inconformada, a parte recorreu, alegando nulidade de sua intimação, tendo em vista que, de longa data, não mais residia no endereço para onde foi enviada a carta. Considerando as disposições contidas no Código de Processo Civil sobre as intimações e as nulidades, faça a avaliação das afirmativas expostas a seguir. Primeiro, a alegação de nulidade deve ser acolhida, pois não foi efetiva a intimação recebida por terceiro em endereço no qual não mais residia o interessado. 2. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois há presunção legal de validade da intimação feita em tais circunstâncias. 3. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. 4. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a intimação não poderia ter sido feita por carta e sim através do cumprimento de mandado por oficial de justiça. Está correto que se afirma nos seguintes itens: A. Na 1 apenas. B. Na 2 e 3 apenas. C. Na 2 apenas. D. 1 e 4 apenas. Zé, não é fácil não. E aqui chegamos aos gabaritos. E como eu falei, gente, se tiver alguma coisa que não esteja batendo, deixa um comentário para ajudar o pessoal, ok? E vamos pausar aqui que está ficando muito longo esse vídeo e a gente tem que namorar um pouco, senão a diva vai ficar muito brava, ok? É isso aí, gente. Olha, não é fácil, é duro, é pesado, é cansativo, é tudo, sabe, é uma batalha, é angustiante, é complicado. Mas quando você for aprovado, você vai ver, você vai perceber, você vai agradecer e vai ver que valeu a pena todo o seu esforço. E se você não conseguir, não desista dos seus sonhos. Se você não conseguir, não significa que você é burro, que você é incompetente, que você é isso ou aquilo. Significa que existem pessoas mais bem preparadas que você. E você tem que pegar isso como lição. Sabe? Sai do Facebook, sai do WhatsApp, foca no que você quer. Estudar não é fácil, estudar é chato. Estudar sei lá, precisa de muita disciplina, precisa de muito foco. Mas não desista, cara, não desista do seu sonho. Se não for esse concurso, vai ser outro. E mais outro, e mais outro. Você só não vai ser aprovado, você só não vai ser funcionário público se você desistir. Se você não desistir, não tem como você não ser aprovado em um concurso público. Então, gente, parou aqui, peraí, eita, já me mandaram até. Então, não desista do seu sonho. Corra atrás dos seus sonhos. E tomara que a gente seja colega de trabalho. Acredite em você, acredite. Olha, gente,
as pessoas são invejosas. Então não precisa você falar que vai prestar concurso, que você está estudando para isso e para aquilo. Faça suas coisas em silêncio. Se prepare em silêncio. Se prepare. Se prepare junto com você e Deus, se você acredita em Deus, ou você e aquela força superior em que você acredita. É isso aí, não desista dos seus sonhos. Felicidades, coragem, sucesso. Peço desculpas por algum erro, por alguma gracinha, por algum inconveniente, mas a gente está aqui para dar uma força a vocês, tá? Felicidade mesmo. E acredite em você, sem arrogância, na simplicidade. Força, foco e fé. Acredite, você é capaz. Um grande abraço do seu amigo Antônio do Tribunal. E quem sabe trabalhemos juntos algum dia. Valeu. É isso aí. Não é, Zé? Tchau, gente. Tô morrendo de sono. Acabou até o tic-tac, ó. Tchau. Como é que para isso aqui, Zé? Que eu nunca lembro. Ah, nesse botãozinho tá piscando.